Oiê, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre os aspectos psiquiátricos da série Adolescência, que tem sido uma das séries mais vistas na Netflix. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Luísa, eu sou médica, eu sou psiquiatra e eu tô aqui para te ajudar a priorizar a sua saúde mental. Então, se você tem interesse nesse tema, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu joinha para me ajudar a chegar em mais pessoas também. Pra gente começar, eu queria contextualizar um pouquinho pra você o que é a adolescência. Porque o conceito que a gente tem de adolescência hoje é totalmente diferente do que em outras épocas históricas. Como assim? Até o século XIX, na época da Revolução Industrial, a adolescência não existia, simplesmente não existia. As crianças eram vistas como pequenos adultos, já trabalhavam, já faziam as coisas e não existia esse período de transição para a vida adulta. À medida que foi ocorrendo a urbanização, a Revolução Industrial, foi se criando esse conceito de adolescência, que é um período de transição entre a infância e a vida adulta. E hoje a gente sabe que a adolescência ela é marcada por diversos fatores, como, por exemplo, uma busca muito por pertencimento, por grupos. Inclusive, é muito comum de adolescentes, às vezes, começarem a fazer o uso de substância como uma forma de ser aceito por um grupo, ou a começar a ter interesses semelhantes a de outras pessoas para tentar se inserir em algum grupo, né? A questão do pertencimento é muito importante. Existe também uma busca por identidade muito importante, né? O que é essa busca por identidade? É querer saber quem se é, né? De buscar aprender o que gosta, o que não gosta de fazer, tentar encontrar o seu lugar no mundo. E isso muitas vezes pode ser um fator de sofrimento psíquico para os adolescentes. Tanto porque eles não se identificam mais como crianças, eles não estão mais nesse universo infantil de brincadeiras, mas ao mesmo tempo eles também não fazem parte do mundo adulto, ainda é uma realidade um pouco distante para eles, então eles ficam meio que nesse limbo entre a infância e a vida adulta e isso traz muitas questões internas. Além, óbvio, de muitas mudanças por causa da puberdade, né? Então, muitos hormônios envolvidos, mudanças físicas no próprio corpo, até mudanças psíquicas, e é importante a gente saber também que quando a gente fala de maturidade cerebral, o córtex pré-frontal, que é aqui atrás da nossa testa, que é a região mais relacionada com tomadas de decisão, ela só vai estar completamente madura por volta dos 25 anos. E como na adolescência é uma fase que tem todas essas questões envolvidas, muitas vezes acabam tendo questões de impulsividade também, de fazer coisas sem pensar, de não ter tanta aversão ao risco, de ter um pensamento muito mais de curto prazo do que de longo prazo. Agora, entrando na série em si, um pouquinho que a gente pode trabalhar é sobre a possibilidade de existir um transtorno psiquiátrico, né, no Jamie, no personagem principal, na forma como as outras pessoas se relacionam com o ocorrido e no impacto das redes sociais no desenrolar dessa história. A partir daqui, podem ter alguns spoilers, tá? Então, se você não assistiu a série ainda, esteja ciente desse risco. Basicamente, o enredo da série é um adolescente de 13 anos que foi acusado de ter cometido um assassinato de uma colega também de 13 anos. E a série, gente, é uma série angustiante, assim. As cenas, o modo como as coisas se desenrolam, muitas vezes a gente fica apreensivo tentando entender o que realmente aconteceu. E a gente tem muitas falas, né, dos pais que trazem um sofrimento mesmo, que a gente consegue entender como que está sendo complicado para eles estar passando por aquilo. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no começo foi que quando perguntam para o Jamie quem que ele quer que seja o responsável legal, ele pede pelo pai, ele não pede pela mãe. E isso pode ter várias leituras psicológicas, inclusive nenhuma. Mas uma das coisas que me faz pensar, assim, é que na infância a gente corre muito atrás da figura materna, né? Então, fico pensando se o fato dele pedir pelo pai, de certa forma, não indica que na realidade ele está buscando essa forma de identidade realmente, né? De um pertencimento, de não se reconhecer mais na criança que corre atrás da mãe, mas num adolescente que tem a figura do pai como uma figura mais de respeito, né? E uma das primeiras frases que esse pai fala, e que eu acho muito sensível, assim, é que em um determinado momento ele está conversando com a mãe do Jamie e ele fala para ela, ele é um bom menino e eu sou um bom pai. É quase como se ele colocasse essas duas premissas como dependentes do mesmo fato, né? A partir do momento em que ele não é um bom menino, eu não sou um bom pai,
E em alguns momentos da série ele traz esses questionamentos. Será que eu fiz certo? Será que a gente criou ele certo? E aí, gente, é sempre importante da gente pensar que nunca dá pra gente apontar o dedo pra uma coisa e falar assim, foi por causa disso que fulano se tornou isso, tá? Muitas vezes a gente tem essa questão, assim, esse cuidado na psiquiatria, porque tem muitos fatores envolvidos, tem fatores genéticos, tem fatores de traumas, de criação, de ambiente, às vezes até de traços de temperamento que nasceram com aquela pessoa. Então não dá pra gente falar, tipo, porque fulano apanhou, fulano virou isso, fulano virou aquilo. É muito mais complexo, é muito mais multifatorial. Mas é muito comum que os pais, eles trazem para si essa responsabilidade de, se o meu filho está bem, eu estou bem. Se o meu filho está mal, eu estou mal. E é até difícil, muitas vezes, da gente desconstruir isso. Porque às vezes quando o filho vai fazer uma coisa que não é legal ou bem vista, a gente não tem como apontar para esses pais e falar assim, a culpa é sua, foi por isso que deu errado, né? Isso é uma coisa que não dá para se fazer. Agora, uma das cenas que eu achei mais incrível na série é a cena do interrogatório com a psicóloga que tá lá. Que aí a gente consegue ver ele se desregulando emocionalmente, né? E muitas atitudes manipuladoras dele. Então ele começa a falar algumas coisas, mas aí ele manipula, ele volta. E aí quando ele percebe que ela tá conduzindo ele por um caminho assim de trazer à tona algumas questões, aí ele se desregula e a raiva aparece. E aí ele explode. Uma das coisas que eu achei mais fantástica que ele fala é que tem um momento em que ele diz assim, que ele é melhor do que os outros meninos porque ele não encostou nela e eles encostariam. Então, mostrando uma postura de grandiosidade, de prepotência. Mas, ao mesmo tempo, na mesma cena, tem um momento em que ele pergunta para essa psicóloga, mas você gosta de mim? O que está mostrando, na realidade, uma autoestima muito fragilizada, né? Que ele não dá conta de se sustentar nesse lugar de prepotência e de grandiosidade. E uma das coisas que a gente vê muito no transtorno de personalidade narcisista, por exemplo, é uma pessoa que é como se ela se sentisse tão inferior que ela tem que parecer ser superior para que ninguém enxergue nela essa inferioridade. E aqui eu não estou dizendo que ele tem um transtorno de personalidade narcisista, até porque quando a gente fala em personalidade, a gente fala que a personalidade ela se desenvolve na vida adulta. Até os 18 anos, a nossa personalidade está em formação. Então, não tem como você ter um transtorno de personalidade antes dos 18 anos, isso por critérios diagnósticos, tá? Muitas vezes a gente vê alguns sinais, a gente vê alguns indícios, mas por critérios diagnósticos a gente só vai falar em transtorno de personalidade após os 18 anos. Na infância e na adolescência, então, a gente não fala em transtorno de personalidade, mas a gente pode falar, por exemplo, um transtorno de conduta, que é marcado por comportamentos que vão violar normas sociais importantes e que pode ter ausência de remorso, pode ter manipulação, pode ter algumas coisas associadas. E pode acontecer de uma criança ou um adolescente que tem um transtorno de conduta evoluir para um transtorno de personalidade, né? Mais para frente, na vida adulta, ter um diagnóstico de um transtorno de personalidade, mas isso não acontece sempre em 100% das vezes. E é importante a gente falar também que não necessariamente quando uma pessoa comete um crime, essa pessoa tem um transtorno mental. E isso vai lembrar muito pra gente as ideias de Foucault. Foucault tem um livro que chama A História da Loucura. Nesse livro, o Foucault fala que loucura, dizer loucura, é uma forma da gente se afastar dessa pessoa e reconhecer ela como algo diferente de nós. Então, de certa forma, quando a gente vê um crime muito bárbaro ou alguma coisa nesse sentido, a gente tende a querer patologizar aquela pessoa para dizer, eu não sou como essa pessoa é diferente de mim. Isso muitas vezes pode fazer com que a gente tenda a achar que pessoas que cometem algum tipo de crime necessariamente têm um transtorno psiquiátrico, quando isso não é realidade. E por fim, uma das coisas que eu acho muito importante da gente questionar é o impacto das mídias sociais, das redes sociais, da internet na saúde mental de crianças e adolescentes, até na nossa mesmo enquanto adultos, né? Tem um livro fantástico que eu super indico para vocês, que chama A Geração Ansiosa, que traz muitas questões de como que as redes sociais estão impactando na saúde mental
dos jovens. E lá a gente vê números expressivos, né, que mostram aumento importante de comportamentos de automutilação, de afastamento de amigos. Tem um dado importante que ele coloca, né, que as crianças e adolescentes estão passando menos tempo com os amigos do que passavam alguns tempos atrás para ficar mais tempo na internet. E ao mesmo tempo que a internet dá uma sensação às vezes de conexão, de pertencimento, que você pode conhecer pessoas parecidas com você, ela distancia mais do que aproxima, porque acaba que você vai ter menos contato com as pessoas que estão próximas a você, mesmo que você tenha mais contato com pessoas que estão distantes, mas não tem corporeidade, né? É um relacionamento que tem uma estrutura diferente. E uma das coisas que ele fala nesse livro que é muito interessante é o fato de que quando você tem, por exemplo, um amigo virtual, é muito fácil de você se desligar daquela pessoa, você discorda dela, você bloqueia e pronto, você nunca mais vê. Enquanto na nossa vida real, se você briga, por exemplo, com o seu amigo de escola, você vai ter que encarar ele todos os dias. Isso faz com que a gente seja mais resiliente, que a gente tenha que lidar melhor com os obstáculos que vão aparecendo. Isso vai desenvolvendo mais habilidades sociais, habilidades de manejo de conflito, habilidades até de evitar mesmo o conflito. E um outro livro que eu tô lendo agora, que fala muito sobre essa questão dessa polarização, é o Nexus, do mesmo autor do livro Sapiens. E ele está falando um pouco sobre como que as informações na internet, elas têm nos deixado muito polarizados. A gente está tendendo a ver só os conteúdos de pessoas que a gente concorda, isso faz com que a gente não veja as coisas que a gente discorda, e isso gera uma falsa visão de mundo, de que todo mundo pensa como a gente, ou que quem não pensa como a gente simplesmente é uma pessoa burra, ou que não vale nem a pena a gente gastar o nosso tempo. Gente, foram essas reflexões que eu quis trazer um pouquinho sobre adolescência e sobre questões psiquiátricas associadas. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo, vamos conversar um pouquinho sobre esse vídeo, que eu tô muito curiosa para saber o que você achou. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha e te vejo no próximo vídeo. Beijo!